Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo, que é mais um do Quarto Pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal, se você não for inscrito, e deixa um joinha pra gente, que ajuda muito o conteúdo a chegar ainda mais longe, como vocês todos sabem, porque todo mundo é super amante de YouTube, provavelmente. Bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte focada em arte brasileira e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa com um artista sobre uma obra ou uma série. A ideia é sempre serem conversas rápidas. E é assim a gente está tentando toda semana. É isso. Mas bora pegar alguma coisinha pra gente bebericar ou pra petiscar, que a gente já vai começar. E hoje a gente tem um artista que me chocou bastante alguns anos atrás e que eu gosto muito, que é o Paul Setúbal. O Paul Setúbal nasceu em Aparecida de Goiânia em 1987, vive e trabalha em Goiânia, Brasília e São Paulo e é integrante do Grupo Empresa. É doutor e mestre em Arte e Cultura Visual e licenciado em Artes Visuais pela UFG. Sua pesquisa se desenvolve por meio de múltiplas linguagens como pintura, desenho, objetos, vídeos, fotografias, instalações e performances. Sua produção tem como eixo as problemáticas do corpo na sociedade contemporânea, seu uso, controle, relações de abuso e poder. Seu próprio corpo é explorado como suporte geográfico e território de conflitos. Utiliza-se de materiais diversos para a produção das obras, como seu sangue, lona crua, fogo e ferro. Entre suas principais premiações destacam-se o Prêmio de Residência SP Arte de 2019, Prêmio Foco Arte Rio em 2018, 30º e 33º Arte Pará, 10º Salão Nacional de Arte de Jataí, 7º Salão de Artes Visual de Suzano e 20º Salão Anapoliano de Arte. Entre suas principais exposições destacam-se em 2021 a individual Bronze Couro Ouro, Sangue, na Casa Triângulo, em São Paulo, e sua exposição coletiva Deriva Continental na C Galeria, no Rio de Janeiro. Em 2020, fez residência no Delfina Foundation, em Londres, e participou da mostra No Presente, a Vida Política, na Central Galeria, em São Paulo. Em 2019, participou do 36º Panorama de Arte Brasileira e do 29º Programa de Exposição do Centro Cultural de São Paulo. E com isso, eu chamo agora o nosso artista de hoje. Oi, Paul, tudo bem? Como você Olá, olá, está? oi, oi. Como você tá? Já dei a sua mini bio gigante, maravilhosa. É... Não sei, vamos começar falando da sua vida, de como que você, da onde você é, que é uma coisa curiosa, né? Você ser de Goiás. Não tão curiosa, Ah, mas é primeiro meio. eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder falar um pouco mais sobre o trabalho, compartilhar. Agradeço todo mundo que está assistindo. Então vamos lá, do começo. Eu sou de Aparecida de Goiânia, né? Eu sou do interior do interior. Isso é um fato que vai estar no trabalho também quando eu vou pesquisar a ideia de território, de limite, de fronteira. Acho que todas essas questões que atravessam a minha formação e a minha vida, elas voltam no trabalho. Eu costumo sempre dizer que todo trabalho que eu faço necessariamente partiu de algum tipo de experiência de vida, que seja pessoal íntima ou de uma esfera coletiva, de domínio público, enfim. Então, eu estou sempre trabalhando nesse lugar pessoal, íntimo, coletivo, mas também nessas fronteiras, interior, capital, dentro, fora, regional, local e global. Então isso é bem interessante. Assim, eu passo a minha vida na infância sempre me deslocando do interior para a capital, né?
Uhum. que é de Aparecida de Goiânia para Goiânia. Mais tarde eu começo a viajar também para Brasília, por conta do meu pai que muda para Brasília. E, de certa forma, eu vou repetindo uma história da família, né? Da família de Minas que vai para o Centro-Oeste, uma construção de Brasília e vai se estabelecer ali no Centro-Oeste, tanto a família do meu pai de Minas, que vai para Brasília, quanto a família da minha mãe do Ceará, que sai do Ceará e vai rumo ao Centro-Oeste. Quer dizer, a gente tem outras questões que vão permear o meu trabalho, a ideia de progresso, a ideia de poder, deslocamento de capital, enfim, tá tudo aí, assim, tá tudo na formação. Então, eu acho que esses dados preliminares, eles são bem importantes para o trabalho. E eu acho que eu sempre tive uma... Sim? Uma curiosidade, só, Aparecida de Goiânia é quanto tempo de Goiás? Não, Aparecida de Goiânia é fronteira, é uma cidade colada em Goiânia, que é a Ah, capital. tá. Tá. E é E quanto tempo de são mais ou Brasília? menos 300 quilômetros, 250, alguma coisa assim. Tá. Né? Mas é... Mas em algum momento da minha vida eu cheguei aí 3, 4 vezes por semana viajar entre Brasília e Goiânia, assim. Então eu acho que essa característica nômade da minha Uhum. vida e do meu trabalho também, quer dizer, cada lugar, eu já morei no Rio, morei em São Paulo antes de vir para São Paulo, então essas moradas sempre influenciaram muito o meu trabalho, essa questão do trânsito também. Então, Uhum. hoje eu costumo dizer que eu trabalho em São Paulo, em Brasília e em Goiânia, porque eu vivo nessa frequência, né, Uhum. Em desses todos esses deslocamentos, lugares. todos esses lugares, assim. Uhum. E conta mais, assim, de como você chegou Eu sei que você se graduou já em artes visuais, mas você tem toda Uhum. uma história para isso. Eu sei que seu pai te influenciou muito, de muitos modos, né? Porque ele também era pintor, ele sempre se aventurou nas artes. Então, você teve, bem ou mal, uma referência, né, dentro de casa, que como você disse, deve ter tido muita. Não queria falar influência de novo, mas influência de novo em Sim, mas você. é o fundamento, né, é a formação. Eu, eu acho que eu tive muita sorte de ter arte por perto, assim. Uhum, Primeiro pela parte de meu pai, que é pintor. Então, desde que eu consigo andar, eu lembro de trabalhar na marcenaria, em afazeres de serralheria, etc, etc. Eu sempre fiz muitos trabalhos. A maioria desses trabalhos manuais, eu estou uhum. mexendo com uma reforma agora que eu estou lá trabalhando de pedreiro também. Então, acho que Você sempre foi isso uma além de ser pessoa muito... extremamente trabalhadora, né? Sim, eu acho que além de ser digno, né, todo corre é digno, eu acho que isso volta para o trabalho. Uhum, Quando eu vou trazer muito gesto, eu vou trazer muito corpo, eu vou trazer muito a manualidade das coisas. Então, isso é lá na infância. Dessas várias frentes de trabalho que eu fui desenvolvendo, né? No ateliê com meu pai, fora de casa também, fazendo os meus corres. Tem uma situação muito importante que ali com os meus 13 anos eu comecei a tatuar. Quer dizer, a gente está é falando de tatuagem há 20 anos atrás, não era nada parecido com o que tem hoje. A gente até já conversou sobre como o Nick falou na conversa passada, isso, eu acho. porque Uhum, era uma época que não tinha material, eu soldava agulha, fazia umas coisas assim, era um processo completamente, totalmente manual mesmo assim, né? uhum. Então, foi um trampo que me sustentou financeiramente muito tempo. E foi muito importante também porque me apartou de uma vida muito
complicada porque Goiás é um estado muito violento, assim. Então eu cresci na periferia de Aparecida de Goiânia, assim. Narcotráfico, contrabando, etc. Toda essa vida dura da periferia estava ali muito próximo e eu tive muita sorte de ter sempre um lampejo da arte ali me puxando para um outro caminho que não fosse um caminho da tragédia, assim. Uhum, Aconteceu com a maioria dos meus amigos, a maioria dos vizinhos do entorno e tal. É realmente um estado extremamente violento e para quem está na periferia uhum. isso é a realidade. Então a arte sempre foi um catalisador mesmo, assim, um lugar de refúgio. E eu acho Uma que válvula de começar tão escape, né? é um imã mesmo que me Uhum. puxou de uma vida aí que acabar num final trágico, né? Muitos dos meus amigos acabaram assim, Uhum. muitos, muitos mesmos, e enfim, eu acho que a arte tem esse papel na minha vida, ser uma espécie de catalisador mesmo, de ser um desvio oportuno. Então, a partir de 13 anos, eu enfiei a cara na tatuagem, porque era uma coisa que me rendia uma grana, ocupava minha cabeça, então sou muito grato, inclusive, a um amigo que eu tenho, que foi o cara que falou assim, ó, vamos tatuar que eu acho que você consegue, porque você sabe desenhar e tal. Então, Uhum. sou muito grato a esse amigo por ter, de certa forma, indicado um caminho ali, né? Não, Então, e é tem essa... interessante você falar isso, porque hoje em dia a tatuagem é uma referência para muitos artistas jovens e a maioria deles começam com tatuagem e tem um trabalho super autoral, onde eles só geralmente desenham, só fazem tatuagens específicas que eles queiram, que tem a ver com a pesquisa deles, até uma maneira às vezes de testar algumas ideias num outro suporte. Mas eu acho que para esse pessoal, hoje em dia, correr, você carpinou os pastos, Essa assim. situação é muito curiosa. Isso era praticamente inexistente aqui. A Sim, gente... Você tinha... Eu fui ter acesso à internet mesmo a partir dos 15 anos de idade. Era outro Brasil, sim. sabe? Assim, eu fui ter o meu primeiro smartphone talvez a partir dos 16 anos. É um outro tipo de realidade, sabe? Uhum, Eu acho que o tempo vai encurtando, assim. As coisas vão avançando cada vez com muito mais voraz, assim. Então é isso. Eu comprava milheiro de agulha, eu soldava as agulhas, 3 agulhas para fazer um traço e soldava essas agulhas meu na haste. Deus. Eu comprava tudo separado, era isso que existia. Então e então não tinha esse lance, assim, tinha um artista ou outro que tinha um trampo autoral, isso era muito uma onda Uhum. de fora, e a tatuagem ainda era muito um lugar que a galera ia se virando, então a gente era um lance muito mais comercial de sobrevivência. Fazer um desenho que tá um te pedindo, mas de tatuar a estrelinha, a borboletinha, o dragão, etc, etc, Você já tatuou o de comércio. tudo. É, e sem muito drama também, não, Eu acho que isso dá uma experiência, que de outro sim, modo você não teria, assim, é uma situação bem específica. E você ficou sim. tatuando por quantos anos? Ó, eu tatuei, e aí nisso eu meio que comecei a fazer uma ponta num estúdio, assim, Uhum. aprendendo ali, tatuando em pele de porco mesmo e tal, era assim. Eu fiz a minha primeira máquina com um motorzinho que eu arrumei no ferro velho de Uhum. um carrinho e era ligava na tomada. Eu acho que é uma esculturazinha assim, pico de Mas caneta e eu eu já ouvi muito artista, é muito tatuador, assim, que gosta de fazer a própria máquina até hoje, tipo, desse estilo meio underground, de você pegar o motor de não sei o quê, meio bico disso, daquilo, uma coisa meio. mas isso era uma questão de necessidade, não era um hobby.
E aí eu fui meio que fazendo um corre aqui, outro ali, compro uma tinta aqui, até comprar uma máquina. Eu tive a ajuda de uns tatuadores mais velhos, Uhum. e os caras não botavam fé, assim, falou, o que que esse moleque quer aqui? Mas o moleque insistiu e eles meio que foram me dando a tinta que estava acabando, o material que estava sobrando ali, e eu fui fazendo o meu corre dessa forma. Então eu fiquei pelo menos 10 anos num estúdio. Estúdio Caramba, 10 anos é bastante tipo, tempo. assim, cabia uma maca eu dividia meio que com um body piercer, assim, e durante esse tempo, ali quando eu tinha os meus 19 anos, eu vou pelo caminho da universidade. Mas eu nunca paro de trabalhar, assim. Era muito curioso que eu fazia o primeiro ano, assim, primeiro, segundo e terceiro ano eu já tatuava, então eu ia para a escola de manhã e à tarde eu ia para o estúdio, E o quando tinha pessoal alguma que coisa. estudava com você queria tatuar com você? Não, cara, não. Era muito doido, assim, não tinha uma. Tinha um frisson, assim, tatuagem, não sei o quê, mas, pô, é todo mundo moleque, 13 anos de idade, não vai tatuar, entendeu? Tá com a cabeça em Aham. outro lugar. Eu tatuava gente mais velha. Aham. E eu fiz muitos clientes falando que eu não dava conta de fazer aquele trampo, que eu estava aprendendo. Então o pessoal falava assim: não, então eu vou esperar você aprender, porque eu quero fazer com você pela sua honestidade, assim. Você vendia bem a ideia. Então eu vou nesse caminho. Ali, aos 19 anos, eu entro na universidade. Na universidade eu entendo que eu consigo escrever, que eu consigo sistematizar um raciocínio filosófico, que até então para mim não era uma possibilidade. Eu estava me virando na realidade ali, mesmo sempre tendo um caminho da arte ali do Próximo. lado, mas você não tinha um caminho intelectual da coisa, né? E E eu acho que na também essa realidade de você se sustentar com arte, até hoje é meio duvidoso e todo mundo fica meio inseguro e a gente se questiona como fazer isso. Então, eu imagino que há muitos anos atrás, o que uns 10 anos atrás, quando você entrou na faculdade, mais ou menos isso a conta? é, Eu acho que ainda era mais complexo essa conversa. cara, assim. Primeiro que eu nunca acreditei que eu podia ser artista, assim. Uhum. Eu sou da licenciatura, eu não prestei para o bacharelado. É óbvio, eu preciso ser professor para ter o meu emprego, é isso. Eu Você não vou precisa se negar garantir, né? alguma de entrar na faculdade, fazer um bacharelado, sabe? Eu preciso de um Uhum. trampo. Então eu vou para a licenciatura porque eu precisava de um emprego. Uhum. Mas o caminho da educação me traz um caminho muito bonito assim no meio das artes, um jeito de olhar para a produção também. Então na universidade eu descubro que eu posso ser artista, que eu consigo escrever, que eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. E era uma época que a universidade tinha bolsa para mestrado e Uhum. doutorado. Eu era bolsista na graduação também. Eu trabalhava no museu da universidade. Eu era o fotógrafo, o museólogo, o montador. Eu era Você o era faz aquele tudo. trabalhador da cultura tradicional que Trabalhava faz tudo. tudo. Eu fazia de tudo, assim. Uhum. Fazia vários bicos de fotógrafo também. Tudo que era possível eu fazia. Uhum. E como tinha bolsa no mestrado, eu falei, vou tentar, né? Eu tentei e eu consegui passar com bolsa. Isso foi muito importante, assim. Então, sempre friso o lugar da universidade pública na minha vida, assim, a importância Uhum. do lugar mesmo como uma formação, um lugar de formação, não só intelectual, prática, da vida, sabe?
eu consegui uma bolsa de mestrado e emendei o mestrado no doutorado. Uhum. Então, ali, pela primeira vez, eu tinha uma condição de poder respirar um pouco mais e poder estudar, dedicar ao meu trabalho, apesar que eu segui sempre a linha da educação, mesmo no mestrado e doutorado. O programa que eu fiz é de arte e cultura visual, né? Então, é um leque mais amplo, não é um Uhum. campo só das artes plásticas, então é de arte e cultura visual. Mas eu sempre fui pela meada da educação, mesmo no doutorado, que eu fiz um Uhum. doutorado a partir de uma experiência do Grupo Empresa no Museu de Arte do Rio, para falar dos choques entre artista, instituição e público. Então, Uhum. de novo, aí as relações de poder. Assim, eu era entender os choques e as relações de poder desse triângulo. Então, por isso que eu fiz direto também. Assim, a universidade foi um meio de sobrevivência também, e eu sou muito grato à universidade pública por isso. Assim. Sim. Eu acho que é importante a gente E, frisar isso, né, porque a sim, educação eu acho que é um caminho muito importante para todo mundo. Não que seja o único caminho, mas eu acho que a possibilidade de você se formar, de você ser professor, de você mestrar, você doutorar, é algo que todo mundo deveria ter. É uma sim, coisa cara. muito importante, porque muda a tua vida, muda a tua perspectiva de mundo. E te forma de uma maneira com que você possa, às vezes, aprender a questionar, aprender que você pode pesquisar, aprender que você pode desenvolver um trabalho legal, desenvolver um texto legal, acrescentar alguma coisa, seja de modo prático, seja de modo acadêmico, sabe? É, através de muitos meios. Então, eu acho que é importante a gente salientar essa importância na vida de tantas Sim. pessoas. Eu sempre falo, eu sou muito grato assim, a todos os corres, a tudo que me abriu portas, assim, porque questão de Uhum, perspectiva, eu não tinha, eu descobri que eu consegui, que eu podia formar um pensamento na universidade, entendeu? Então isso é muito importante assim na minha vida mesmo. E é mas isso. você disse que você entrou no grupo empresa quando você estava na universidade, né? Sim, e aí um outro ponto muito importante também, porque o grupo empresa nasce na universidade em 2001. Uhum, É a partir de um grupo de estudos em performance e aquilo ali vai criando um corpo até virar o grupo empresa. E continuava, né, continuou na minha época muito atuante na universidade. Então eu estudei com uhum. alguns membros da empresa e tive aula com um dos membros da empresa, assim. O teu Então foi uma professor. aproximação muito natural, porque eu já tinha minha produção individual, inclusive com trabalhos em performance. Quer dizer, é meio multifacetada a produção, né? É sempre a partir do corpo, mas ela vai irradiando, performance, instalação, objeto, pintura, escultura, mas sempre tem a presença do corpo ali. E eu vou meio que trabalhando com a galera da empresa até virar um membro do coletivo, justamente porque a empresa me dava uma possibilidade muito bonita, que é do trabalho coletivo. Uhum, Quando é que um trabalho só é possível em coletividade? E esse uhum, para mim era o ponto. Assim. Então, o que era individual é individual, mas tem coisa que é só de forma coletiva, assim, saca? A uhum. potência coletiva, sei lá, uma coisa. Na época tinha uma onda de flash mob, Não, tinha eu lembro essas. muito eu conheci o seu trabalho através do grupo empresa. Eu já te falei isso Uhum. numa Verbo. Eu lembro que, assim, foi uma performance que foi um momento de experimentação, assim, que foi tão chocante para para mim. Eu tava com um amigo, meu amigo olhou assim para mim e falou: Isso é arte. E ele não é das artes, e foi muito Sim, engraçado. isso é muito bom. Ele ficou tão chocado. Ele falou assim: Eu acho que eu estou. Aí ele viu sangue, assim, eu acho que eu tô passando mal, eu preciso ir embora. Muito... Então, Não, ninguém nunca esqueceu mais, pode ter certeza.
Então, e essa potência ela é coletiva, entendeu? É. A potência da experiência. Eu sei que só é possível na coletividade, ponto, sabe? Sim, porque Em era muita coisa coletividade. acontecendo simultaneamente. E você via que Sim, era um trabalho em grupo. sim. E Foi tem uma um, experiência. Só quem e viveu tem sabe. é, e tem um ponto muito interessante, assim, às vezes as pessoas não lembram das feições dos membros do coletivo, e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente, naquele momento, realmente se dissolve ali, sabe? A gente é só parte, a gente presentifica Uhum. o artista grupo empresa, saca? E a Uhum. identidade dilui naquele momento. Então, por isso, sim, são caminhos muito distintos e tá, daí a importância do coletivo para mim, sabe? Não Uhum. tem autoria, que é autônomo, que rejeita a autoria, que todo mundo tem o mesmo tom de voz, não interessa se você está há mais tempo ou se você chegou agora, todo mundo fala igual. Uhum. E isso é muito difícil, isso é muito complexo, isso é muito duro, mas estamos aí, entendeu? Vivendo essa dilatação na sociedade. Né? É uma coisa utópica também. Acho que a arte abre esse campo da gente lidar com essa utopia. Assim. Uhum. E Rejeitamos liderança, mesmo. é, Rejeitamos. eu queria saber como funcionam essas reuniões de vocês, para ser sincera. Mas. Simples, É, né? É como funciona a vida, a democracia. É a uhum. corda puxando daqui para lá. Eu sempre costumo dizer, democracia é uma luta constante, o tempo inteiro. É uma luta incessante, entendeu? Todo Uhum. mundo puxando a ponta. E o coletivo é isso, é a subjetividade de todo mundo ali. E a gente debatendo, discutindo e até aquela energia chegar no consenso. Assim. E eu acho que é legal, depois de falar desse coletivo, que eu acho que é um lugar muito interessante, que foi do seu doutorado e tudo mais, que veio da universidade, falar um pouco do seu trabalho individual. E eu acho que seria legal começar com náusea. Vamos, sim. E falar um pouco de bandeira, né? Porque é tão interessante trabalhos com bandeira de modo geral. Sim. É um aparato das bandeiras, né? Essa ideia das bandeiras, é uma ideia que sempre teve comigo, assim, quer dizer, quando você está em Brasília, que é essa capital, que é uma capital das bandeiras mesmo, no sentido, não dos bandeirantes, mas no sentido das siglas políticas, das várias frentes de luta, etc., da Sim, disputa de poder que se concentra geograficamente ali, né? sim. Então, entender as bandeiras como essas reivindicações, esses lugares mesmo, essas falas. Então, eu fiz esses trabalhos, a ideia de bandeira já me acompanha, é uma ideia de território também, está no trabalho lá atrás. Assim. Uhum. Bandeira, território, tá tudo junto, divisa, marcação, demarcação, fronteira, limite, tá tudo aí. Assim, é só Uhum. uma outra forma de lidar com De essas. representar, né? Isso. Então, para mim, é muito claro a influência de Brasília na minha vida nesse sentido. Então, se você olhar os trabalhos, eles vão começar das bandeiras ali 2010, 2011, já com uma crise política se instaurando de uma forma muito violenta. Então, você pode ir pontuando ali 2012, 2013, 2014, sempre tem essas bandeiras, elas vão acompanhando também essa energia política que a gente foi vivendo durante esses anos, né?
E então a náusea é esse momento que a gente estava num momento de uma dessas crises políticas, que a gente já tinha passado por tanta coisa que eu lembro que tinha um sentimento coletivo que era de não acreditar que a coisa poderia piorar, assim, e piorava a cada momento, assim. Então era um pouco desse lugar de novo, assim. Aí é o meu trabalho individual tentando captar e capturar essa energia de domínio público, que é isso que eu estava falando. Ou eu faço um trabalho sobre a minha experiência de vida pessoal, ou eu faço um trabalho sobre a minha experiência a partir de um domínio público, coletivo, sabe? Daquilo que me atinge. Primeiro tem que me atingir. E a náusea era na verdade, o trabalho chama ad náusea, que é um termo em latim, né? Então, Sim. essas bandeiras elas vão trazer termos em latim, porque a gente usa isso por uma via jurídica ainda, né? Tem essa raiz Sim. dos termos em latim. Então, o nome do trabalho é em latim, é ad náusea. É quase que é um termo usado para aquilo que é argumentado incessantemente, até gerar uma situação de náusea, que era muito era um debate político e, e todo um debate sinistro ao redor da política incessante até gerar essa situação de náusea. Então, eu fiz o trabalho exatamente nesse momento. Uhum. E era muito curioso como as pessoas se relacionavam com esse trabalho, assim. Era assim, a gente tem que falar da náusea coletiva que a gente está vivendo mesmo, assim. Então era Uhum. como se eu conseguisse pegar ali no ar aquele sentimento, aquela indigestão coletiva daquele momento, né? Uhum. Então acho que É. e é um trabalho feito com sangue, né? Eu uso essa pigmentação que é uma pigmentação terrosa, né? Para mim é muito significativo. Você tem um centro-oeste com uma terra muito vermelha, assim. Você tem um ditado que a terra é vermelha por conta do sangue derramado na terra. Você tem o sangue que está no corpo, mas que está no chão, assim. É o corpo que vira pó, o pó que vira pigmento, o pigmento que é matéria. É essa fórmula liquefeita que é uma das coisas mais preciosas da vida, que é o sangue, que é essa força motriz, assim. Então, para mim, isso tudo volta como no campo simbólico mesmo, assim, Uhum. né? Terra é sangue, sangue é terra, é corpo e é pó, assim. Então, quando eu vou pigmentar essas letras, esses termos do latim, que vão para essa esfera política do judiciário, que vai pairar sobre todos nós, eu estou falando mesmo de um passado colonial, estou falando mesmo de uma política arbitrária, política autoritária, de uma luta que não acabou, Não, de uma luta tá incessante, longe de sabe? acabar, eu acho. Longe, entendeu? Eu acho que isso é um entendimento político que a gente que cara, é uma luta constante, ponto. Democracia é isso, sabe? É uma Uhum. luta. Então, acho que o trabalho vai, quando eu trago todos esses elementos, eles não são em vão, eles são, quase que é um corpo nauseado. E eu acho É a matéria desse interessante corpo. olhar aí esse trabalho e pensar também no Amnésia e no Habeas Corpus. Sim, total. Principalmente, eu acho que o Amnésia fica mais claro o, o Sim. sangue, né? Eu mostrei o Amnésia a primeira vez, e aí, de novo, a gente estava num momento pós-náusea, que tudo Uhum. estava e tudo já era assim, era inacreditável como aquilo estava de volta de novo. A Sim. história se remoendo e se digerindo e se repetindo,
era um momento pós-náusea, assim, e eu apresentei uma exposição na C Galeria, Uhum. talvez 2018, se eu não me engano, que chamava Corpo Fechado. Então, quase que os primeiros trabalhos que abriam a exposição eram cada um em um lado da sala, era a náusea e a amnésia do outro lado. Era quase que causa e efeito, assim. E era um efeito do que a gente estava vivendo. Então, a náusea era feita com pigmento de sangue e a amnésia com terra, mas uma terra arrastada, Ah, uma terra quase que um lapso da memória, quase que aquilo que está se apagando, mas que está muito presente, assim. Então era isso, assim, era inacreditável como todos aqueles fantasmas e aquelas problemáticas que a gente em um dia pôde acreditar que havia passado estavam ali em peso, assim. E não só no Brasil, em escala global, de uma sim. forma global. Assim. A gente discute governos autoritários de uma forma global, como nunca aconteceu. Então é isso, essas bandeiras elas são Mas também. uma coisa que eu Sim, me lembro, quando eu vejo a amnésia, eu acho que tem quase que uma narrativa, mas quando eu vejo a amnésia, eu penso, eu trago o habeas corpus e claro que existe uma narrativa dentro dessas obras, mas eu penso muito nesse esquecimento do que foi a história do próprio Brasil, do que foi a sim, ditadura militar, do que foi não ter habeas corpus, do que foi sim. o AI-5. E para mim é uma coisa tão ambígua, mas ao mesmo tempo foi muito. Eu fiz um trabalho sobre a exposição AI-5 não acabou de acabar no Uhum, Tomiotaki, que aconteceu em 2018. Eu fiz uma iniciação científica nisso e para mim era muito chocante aquele momento. As pessoas estavam com muito medo, né? E ao mesmo tempo existia aquela exposição para falar sobre o que foi o AI-5, o que foi esse momento terrível na história do Brasil, que de muito medo, de muito assim, de um desconforto das pessoas morrendo, das pessoas sumindo, das pessoas tendo que ser exiladas, e ao mesmo tempo que acontecia passeatas pedindo a volta do AI-5, pedindo a sim, volta desse estado de terror. sim. E é muito absurdo essa coisa toda acontecendo, e principalmente habeas corpus é uma coisa meio cara a mim, porque eu estudei muito guerra às drogas e toda essa linguagem do direito é um assunto que eu gosto muito, e essa obra me remete a muitas coisas, principalmente essa relação de política e polícia. Uhum. Sim, eu acho que o das bandeiras, eu até deixei para falar agora do habeas corpus, porque eu acho que é a mais, que teve uma maior repercussão, assim, eu acho que, a meu ver, nesses trabalhos das bandeiras é a que é a mais importante, porque o que me interessava muito nesse termo é o significado, que é a ideia da plenitude do corpo na sociedade, e que de repente, quer dizer, você entra com um pedido de habeas corpus quando o Estado retém o seu corpo, Sim, e retém o seu direito. E o habeas corpus é essa garantia perante a sociedade que a gente tem de andar livremente, assim. sim, E sempre foi uma linha muito fina, assim, que podia estourar a qualquer momento, sabe? Então o trabalho ele vem nesse sentido, que era uma sensação nesses últimos 10 anos políticos, assim, né, de que do medo das coisas voltarem, do receio de um tempo tenebroso voltar, e desse corpo perder o seu direito de ir e vir novamente, e constatar também que o habeas corpus, mas constatar também que o quanto a ideia do habeas corpus, aí sim como um recurso jurídico, ele está atrelado a um sistema desigual, sim, né? Isso é sim. muito louco, assim. Isso é justamente o
a serpente do poder engolindo o próprio rabo, o poder remoendo a si mesmo, assim, se digerindo e a gente assistindo tudo isso. E à mercê disso também, né? Sim, eu acho que o habeas corpus fica muito óbvio quando você começa a estudar guerra às drogas, né. E como o habeas corpus não existe, é tirado a partir do momento que é flagrante, e esse flagrante depende da palavra de um policial que tem meta para prender, sei lá, 50 pessoas num dia para ganhar bônus. Então, assim, é muito É, absurdo você pensar no é tanto de questões que isso traz. quando a gente deveria ter uma maturidade de abrir um debate sobre essas questões, sabe? Nós não temos essa Uhum. maturidade enquanto sociedade Não. de debater. É Sim. sempre o caminho mais complexo, sabe? Assim, então é isso, é essa luta constante, luta perene, assim. Então o trabalho vem muito, é uma quase que uma Parece síntese é desse, uma luta para é uma luta pelo direito, né, sim, de certo modo. e é quase que um dos termos mais famosos do direito, É, então, do nosso direito, né? sim. Então eu acho que era uma coisa que sempre, enfim, é um termo que você escuta no jornal o tempo inteiro. E é isso, você pensar que é um termo que garante a liberdade do corpo. Assim. Então, para mim, das bandeiras é a mais, é que tem um peso mais importante para mim como artista, assim, é esse termo, feito de sangue, feito de corpo, né? Então, eu acho que essa é a bandeira, acho que é uma bandeira corpo quase, assim, em todos os sentidos. Né? O corpo E da liberdade, o corpo retido, o corpo pigmento, eu acho que é uma bandeira corpo plena, assim. eu acho que pra gente ir encaminhando para o fim, eu acho que é legal você falar de vermelho, e que é essa Ah, tá. bandeira. Sim, sim, que é esse e aí eu acho que fecha toda essa discussão das bandeiras, porque esse trabalho chama Vermelho número um, Uhum. quase que esse primeiro vermelho, esse vermelho mais importante. Me lembra É Antônio um trabalho que eu Dias. fiz. Oi? Me lembra Antônio Dias, eu não sei se foi uma Assim, referência. sim. Sim, Antônio Dias é sempre uma referência muito importante, né? A bandeira Uhum. Sim. que falta, né? Aquele pedaço do território deslocado. Uhum. Eu acho que é uma referência fundamental para a minha vida e para a minha produção. Mas Uhum. foi um trabalho que eu fiz para o Teatro Municipal, numa exposição nos arcos do palácio, lá embaixo, no Uhum. subsolo. Onde é o bar? E hoje é um bar, se eu não me engano. É aqui em São Hoje é um... Paulo. Sim, no Teatro Municipal de São Ah, Paulo. tá. É um bar. Foi ali, sim. E a ideia era lidar com o espaço e foi muito interessante que eu entrei pelas portas do fundo do teatro, né? Pelas portas dos trabalhadores. E era simplesmente lindo, assim, porque tinha uma estrutura antiga, ainda preservada, mas a parede era cheia de pintura, dos rococós, dos adornos, e tudo aquilo feito à mão, né? A gente Uhum. sempre passa rápido e não dá importância, porque aquilo é só um adorno. Eu fiquei enlouquecido com o nível de detalhe, com a destreza daqueles detalhes e comecei a fotografar. Então, tem uma parte desse detalhe que é quase um adorno que recebe um símbolo no meio, que eu retirei de dessas pinturas do teatro. E quer dizer, eu estou pegando emprestado a mão do trabalhador. Uhum. De novo, eu estou falando dessa questão do trabalho manual, do trabalhador que dá o seu sangue mesmo,
Quer dizer, o teatro é lindo, mas espera aí, alguém fez o teatro. Uhum. Alguém gastou um tanto de vida ali para fazer o teatro. Então eu pego esse adorno, bordo um fio dourado, né? Vou fazer uma camada de folha de ouro sobre um veludo vermelho, que é muito esse lugar do palco do teatro, mas é esse palco, é esse veludo vermelho do rei, mas o rei ali é quem fez ali. Eu estou falando da mão do trabalhador, sabe? Assim, desse outro lado do palco que não é visto, mas que ali ficou evidente. Com essa cápsula de sangue, assim, é quase que um vermelho, sobre o dourado, sobre o barroco, sobre toda essa história colonial e essa história de fundação do país, assim, sabe? O trabalhador ele sempre é essa força Ele nunca tem motriz. os créditos, né, também Sim, do seu trabalho. E sim. aí você Eu inverte quase essa eu relação. inverto a lógica. Toda a cadeia, assim. E Uhum. é quase que a cortina da cor da capa do rei em veludo, com o adorno feito pelo trabalhador, envolto em ouro, e aquele sangue que é um corpo. E que É tem isso muito o a trabalho. ver com toda essa tua relação de pensar o que o povo está dizendo e pensar Sim, no povo. sim, porque é da onde eu venho. É o busão apertado, é o trabalho da enxada, é o trabalho manual, etc. Isso é a vida da lida. E eu É a acho que lida da roça que é urbano, quer dizer, uma rua onde eu morava, a rua da frente era asfaltada, a outra não. Eu ia para a escola na terra e eu via aquilo sendo asfaltado. Estou no Centro-Oeste, essa ideia sempre do progresso que chega, de uma capital construída no meio de várias fazendas ali, né, de vários assentamentos, principalmente assentamentos indígenas também. Então é isso, eu estou falando do país que funda, do trabalhador que funda o país também, de toda essa história, né? Uma história muito dura, de uma história de violência mesmo, e que continua. Eu acho que é por aí, assim. Eu acho que é o veludo do teatro, assim, só que com o corpo com o trabalhador em evidência. Acho que é O isso. trabalhador que fez o teatro, Sim, não quem mandou fazer o teatro. sim, É sim, uma eu acho história que contada de outra maneira. sim, eu acho que era um jeito de lidar com essa beleza, assim. Hum. Eu acho que a gente vai ficando por aqui depois dessa obra, que eu acho que sintetizou bastante o trabalho e a nossa conversa. Não sei se você quer falar alguma coisa, Não, acho que é mas isso. Acho que a gente foi um caminho legal, assim, eu agradeço a oportunidade sempre. É muito legal, às vezes o trabalho é muito solitário, assim, ser no uhum, ateliê e tal. Então é sempre muito bacana poder falar um pouco mais. Muito obrigado a você, obrigado que a quem está assistindo também. E é isso. Aqui o vídeo acaba, mas a conversa sempre continua. Por favor. é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Eu quero agradecer muito você, Paul, por toda essa experiência, por essa troca, por ter topado, de prontidão, de ter vindo falar com a gente, por ser muito, estar disponível para fazer isso e falar de você, de se apresentar, contar a sua história. Foi muito legal, foi muito importante as nossas trocas. E, inclusive, quero ir no seu ateliê depois de reformado, Sim, deixando com já aqui certeza. gravado para você poder me cobrar. Sim. É, e é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, quem viu essa nossa conversa.
E antes de vocês irem embora, deixam seu like, se inscreva aqui no canal, comentem, sigam a gente no Instagram e siga o Paul também no Instagram, que vai ficar Por tudo favor. aqui embaixo, nos links, nos comentários fixos, que eu sempre fixo. E vai ter o site do Paul, vai ter o Insta dele, e aí vocês podem encher o saco dele, ficar perguntando um monte de Isso, a coisa conversa pra eles. continua lá, por favor. É isso, gente. Por hoje é só e até semana que vem.